Ai, Alexa, pausar a música. Ao som de Watermelon Sugar de Harry Styles. Vamos para nossa aula de literatura, coisa linda. Minha primeira série querida. O que nós temos hoje? Uma revisãozinha para a prova, uma revisãozinha básica para a nossa prova. Nossa provinha acontece amanhã. Até quero abrir a prova aqui de vocês só para eu ter certeza. O conteúdo da nossa prova é arcadismo. E aí dentro desse conteúdo de arcadismo vai cair arcadismo. Ai, tem um cabelo no meu dente. Não, minha língua. Deu. Dentro desse conteúdo de arcadismo vai cair alguma coisinha que cita o barroco, mas a prova majoritariamente é uma prova sobre arcadismo. Alexa, tocar som de aplausos. Aqui está o som dos aplausos. Tá muito baixinho. Alexa, tocar som de aplausos. Aqui está o som dos aplausos. Efeitos especiais, né? É tudo que a gente precisa na nossa vida. Crianças, pega o caderno e marca aí. Primeira questãozinha de vocês é sobre contexto histórico do arcadismo. Tá marcando já? Vou esperar 10 segundos. Primeira questãozinha sobre o contexto histórico do arcadismo. Então pergunta o que acontece junto com o arcadismo, o que a gente entende no momento histórico, quais são os outros eventos que estão acontecendo junto do arcadismo, pipipipopopó. Primeira questão é sobre isso. Uma questãozinha do Enem, então entendam que sempre que for questão do Enem tem um textinho antes para a gente interpretar, blá 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 blá. Então é o contexto histórico que permeia o arcadismo. Segunda questão é uma questão que não é do Enem, é uma questão que é sei lá da onde, uma sigla enorme. E aí nós temos um texto do Cláudio Manuel da Costa. Quem que é Cláudio Manuel da Costa? Quem é Cláudio Manuel da Costa? Tá louco? Cláudio Manuel da Costa, o primeiro autor do arcadismo, tudo bem? O cara que começa o arcadismo no Brasil. O Cláudio Manuel da Costa vai mostrar um soneto pra gente. Se é soneto, são 2 quartetos, 2 tercetos. E aí nesse soneto é para fazer uma interpretação, certo? Aí a pergunta é, no poema existe como característica da escola arcádica as seguintes expressões, nananana, e aí vai de A a E, uma questãozinha de interpretação do poema. Questão 3, uma questão da PUC. Eu adoro questão da PUC, tá? Aí na questão da PUC também tem um texto teórico, falando sobre algo que envolve o contexto histórico do arcadismo e o comportamento da literatura sobre a respeito desse contexto histórico, né, sobre o arcadismo. E aí depois fala o seguinte, leia o texto, é um texto sobre o quê? O texto teórico. Leia o texto teórico, leia o poema e assinale aquilo que for certo sobre a estética a qual ele se refere. E aí é para marcar qual a resposta está correta. A questão 4. Então a questão 3 é uma questão de associação de um texto teórico com um texto literário. A questão 4 é uma questão que mistura arcadismo e barroco. Então tem sentenças 1, 2 e 3. E aí fala um pouco sobre o arcadismo, um pouco sobre o barroco, é para relacionar elas. Questão 5, novamente uma questão sobre o Enem, novamente um texto interpretativo, um poema, e aí é para falar sobre a interpretação correta do poema. Questão 6. A questão 6 a gente fez algumas questões assim em aula, enquanto nós estávamos antes das férias, né? Nós vamos ter um texto teórico sobre o arcadismo, aquilo que se propõe, a estética arcádica, e aí depois várias estrofes que podem ou não pertencer ao arcadismo, isso é indiferente, tá? Elas podem pertencer ao arcadismo ou não. O que eu preciso saber é qual das estrofes mais se parece com uma estrofe que potencialmente seria uma estrofe do arcadismo, certo? Então, não necessariamente vocês vão procurar uma estrofe que pertença a Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, mas tematicamente, qual dessas estrofes mais se aproxima daquela temática que é cara, ou seja, que é importante, a estética do arcadismo. Próxima questão, questão 7. É uma questão de associação de autor e obra do arcadismo, porque a prova inteira é sobre o arcadismo, né? Então, autor e obra do arcadismo. Questão 7 é bem fácil, tá? É aquela questãozinha que é para ninguém errar. Questão 8 tem 5 sentenças e é para marcar o que é verdadeiro e o que é falso, certo? Que é
verdade ou mentira, de cinco sentenças. Questão 9, nós temos um texto base, aí depois vem ali a referência do texto base, é um texto do Tomás Antônio Gonzaga, e aí depois fala o seguinte: isso que nós encontramos neste texto do Tomás Antônio Gonzaga, é um texto bem específico. Lembra que o arcadismo tem 3 fases, tem fase épica, lírica e satírica. Eu já vou rever isso com vocês, né, nessa revisãozinha de hoje, mas então lembra que existem essas 3 fases. Isso que nós encontramos nesse texto em específico. Então ele pode ser da vertente épica, pode ser da vertente lírica ou pode ser da vertente satírica. Tudo bem? Nesse texto específico do arcadismo, existe um ponto de encontro com o barroco a partir de qual das estrofes abaixo? E aí vai de A a E, 5 estrofes que pertencem ao barroco. E a questão 10 é uma questão de um poema do arcadismo que nós vimos já infinitas vezes. A gente vê assim, 1.759.000.000 de vezes esse texto do arcadismo, novamente. E aí pede uma interpretação desse texto para ser feita, certo? Eu vou compartilhar com vocês a nossa aulinha de arcadismo e aí eu vou revisitar a nossa aula de arcadismo. Deixa eu só abrir ela aqui. Eu vou revisitar a nossa aula de arcadismo e aí nessa aulinha de arcadismo aqui nós vamos ver o que precisa ser revisto, o que não precisa ser revisto. Vamos dar uma passada rápida aí sobre tudo aquilo que é importante dessa estética literária, certo? Então, repetindo só, é uma aula que nós já vimos, tá? É uma aula que nós já vimos. Deixa eu só botar aqui captura de janela e abrir aqui o Breguenites do arcadismo e botar aqui para fazer a transição para vocês. Deixa eu só... Garys, deu, fazer transição, Ploft, deu. Vocês estão vendo agora, muito provavelmente, a telinha da aulinha que nós já vimos, né? Deixa eu me projetar aqui no cantinho para vocês, só para facilitar a nossa vida. Projeção, arcadismo, pipipipopopó. Cadê eu? Eu tô aqui, ó. Deu. Agora eu vou aparecer, se Deus quiser. Ai, Deus, parece que Deus não tá querendo, né? Deus quis. Tô ali, ó. Tudo bom? Olha só, o que sobra da confusão pós-barroca? Nossa aula de arcadismo, tá? Nossa aulinha de arcadismo. Vamos lá, primeiro, lembrar de onde vem esse nome arcadismo, o que é uma Arcádia. O nome ficou em cima do começo do texto, né? Mas ele só comeu a palavra Grécia e Arcádia. Arcádia é uma academia literária da Grécia Antiga e sempre que se fala em Arcádia, nós temos que pensar em 2 coisas. Existem as Arcádias clássicas, né, que são as Arcádias gregas, que é de quando começa o arcadismo, e existem as Arcádias contemporâneas. Nessas Arcádias contemporâneas, nós vamos enxergar daí a Arcádia brasileira, a Arcádia italiana, que é a primeira de todas, a Arcádia em Portugal, certo? A Arcádia francesa, que vai ser uma importante Arcádia. Mas para nós interessa muito o início do arcadismo no Brasil, 1768, com um autor chamado Cláudio Manuel da Costa, certo? Então, desse primeiro slide, o que eu preciso que vocês saibam? Que existem 2 Arcádias. A Arcádia clássica, que é essa Arcádia dos moldes gregos, e as Arcádias contemporâneas. Dentro das Arcádias contemporâneas, é importante ressaltar com vocês a Arcádia brasileira, certo? Vamos para o próximo slide aqui. No próximo slide, Garys, primeiras características do arcadismo. Então aqui, ó. As primeiras características do arcadismo são o quê? Então, fim do conflito fé e razão. O que significa o fim do conflito fé e razão? Qual escola literária se sustenta a partir de imagens contrastantes? O barroco. Qual é o principal contraste que existe na escola do barroco? Esse conflito de tudo aquilo que envolve a fé e tudo aquilo que envolve a racionalidade. Então é uma oposição entre o ser humano e o ser divino, o bem e o mal, o sagrado e o profano. Essa oposição, ela deixa de existir, porque entre os espectros certo e errado, entre os espectros material e imaterial, a fé e razão, nós entraremos agora em todo aquele lado que envolve o racional, certo? Por quê? Porque nós vamos entrar na escola do arcadismo, que é uma escola que tem como base um princípio filosófico. Que princípio filosófico é esse? Ponto 2. Iluminismo.
Lembra que na linha do tempo da literatura, essa que se comporta assim de maneira... Ficou ruim, né? Aqui, ó. Ah, ficou ao contrário. Tem que fazer o negócio ao contrário aqui, ó. Essa que se comporta de maneira ondular, nós temos sempre as escolas que ficam voltadas para baixo, com esse ponto de religiosidade, com esse ponto de discurso sentimental, discurso subjetivo, discurso religioso, né, de fé, emotivo. E as escolas que estão com a voltinha para cima, que são essas que são assim, tem que fazer o contrário de novo, assim, essas que são assim. Essas escolas que estão com a voltinha para cima são as escolas racionais, científicas, teóricas, objetivas. Então, o arcadismo é uma escola que está com a voltinha para cima. Portanto, o arcadismo é uma escola racional, objetiva. Anjos, tudo que chamar o arcadismo de subjetivo, de emotivo, de sentimental, sempre vai estar errado. O arcadismo é uma escola objetiva e racional. Consigo comprovar isso a partir desse ponto 2. Ponto 2 fala que o arcadismo tem como base o iluminismo. Existe um ponto filosófico, científico que inicia o arcadismo. Esse ponto filosófico e científico é o ponto do iluminismo, certo? O iluminismo vai ser essa corrente. O iluminismo tem tudo a ver com o século das luzes, ano das luzes. Marquem esse nome que ele aparece na prova, tá? Esse século das luzes, esse período de luzes é um período em que eu saio das trevas. O que são as trevas? A referência medieval. Nós precisamos lembrar das aulas de história, que o professor André certamente falou com vocês que o período da Idade Média, de maneira errônea, de maneira que não se fala mais, só que por muito tempo, o período da Idade Média foi chamado de a Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Por conta da pouca produção, por conta do baixo nível de produção que existiu durante a Idade Média. Como é que eu saio das trevas? Como é que eu saio dessa vibe dark, dessa vibe escura? A partir das luzes, século das luzes, certo? Então o iluminismo é esse século das luzes, esse período de iluminação, esse período de ideias, período criativo, período racional, período de ebulição da racionalidade humana, certo? Então eu saio do conflito fé e razão porque eu adentro em um espectro racional, eu adentro em um tipo de mentalidade que é altamente objetivo, não subjetivo, totalmente objetivo. Marca, lindo, marca isso no cantinho da mesa e depois cola na prova. Arcadismo é objetivo, não é, de hipótese alguma, subjetivo. Ponto 3. Revalorização do clássico. O que é essa revalorização do clássico? Nós já vimos isso. Se for estender a linha do tempo da literatura, o arcadismo fica do lado de humanismo e classicismo. Não está do lado do T, está do lado de quem? Do HC, tá bom? Propósito libertador urbano. Por que eu quero me libertar do centro urbano? Porque no centro urbano, no centro do centro urbano, nós temos a igreja. Propósito libertador urbano é fugir dessa igreja e entrar, e se evadir para o mais distante possível que eu posso ficar da igreja. Qual é o mais distante possível do centro urbano? E a igreja está no centro do centro urbano. É o meio rural, é o bucólico. Oh, palavra bonita, bucólico. Alexa, faz som de aplausos. Aqui está o som dos aplausos. Bucólico. Aplausos para o bucólico. O arcadismo tem tudo a ver com bucolismo, com atividade pastoril, tem tudo a ver com um contato com a natureza, idealização da natureza, a natureza como ideal de sabedoria, como ideal de verdade, como ideal de belo, tudo bem? Lembra que no humanismo e classicismo se cultiva um ideal de belo. E para o arcadismo, o ideal de belo não é mais necessariamente, não é mais aquele ideal que tinha lá no humanismo e classicismo. Que ideal era aquele do humanismo e classicismo? Harmonia, equilíbrio, sobriedade, serenidade, poucas expressões, certo? Perfeição estética, perfeição formal, proporção, equilíbrio. Tudo isso apareceu como ideal de belo dentro do humanismo e classicismo. O ideal de belo dentro do arcadismo, ele até atende a essas mesmas categorias, só que é um ideal de belo totalmente voltado ao bucólico, ao pastorio, à imagem da natureza. Então o belo está associado à natureza. E o quinto ponto, eu não vou cobrar de vocês nada na prova sobre isso,
a questão dos pseudônimos, mas lembrar que existem dois tipos de pseudônimos. Na recuperação cai, tá? Nessa prova agora não cai. Eu olhei a prova agora para falar das questões com vocês e não cobrar de pseudônimos. Mas a questão dos pseudônimos importantes por dois motivos. Primeiro motivo, resgatar as características do arcadismo. Segundo motivo, a questão da perseguição política. Perseguição política, sobretudo nas fases épica e mais ainda na fase satírica do arcadismo. Aí, sobre fase épica e satírica, tem questão de pseudônimo na prova de vocês, tá? Desculpa, tem questão sobre isso. E aí, indiretamente, cobra pseudônimo. Mais pra frente, arcadismo, então, nós vamos ter o que eu falei agora, ó, temática do cotidiano, bucolismo, idealização da mulher. Lembra que quando a gente falou sobre isso... Ai, minha perna ficou doente. Lembra que a gente falou sobre isso, idealização da mulher? Essa idealização não é a mulher como um ser inacessível. O que eu idealizo na mulher dentro do arcadismo é eu idealizo uma vida com essa mulher. A mulher, ela é um objeto acessível. Então eu tenho um eu lírico. O que é eu lírico? Eu lírico é a voz do poema, né? O narrador do poema, entre aspas. Eu uso narrador se o texto tem em prosa. Se o texto tem em poesia, eu chamo de eu lírico. Então esse eu lírico, ele até tem um contato direto com essa mulher. Ele até tem um contato, uma relação já consolidada com este ser feminino, certo? O que eu idealizo nessa mulher não é a relação com ela, mas é o local onde eu vou me relacionar com ela. Eu vou me relacionar com essa mulher no meio bucólico, no meio pastoril, tá? Pureza e ingenuidade humana. E aí eu lembro que eu comentei com vocês que essa ideia de ingenuidade, de pureza humana, e ela se sustenta até hoje. A gente fala muito, a pessoa que mora no campo é uma pessoa mais simples, é uma pessoa que talvez seja mais fácil de enganar, de ludibriar. A pessoa que mora no campo é uma pessoa que é melhor, que tem as melhores intenções, é uma pessoa mais pura, mais ingênua. Toda essa mentalidade que inicialmente é associada a algo positivo, ela vem do arcadismo. Então essa pureza, ela é positiva, essa ingenuidade, ela é positiva, essa simplicidade, ela é positiva. E o local onde toda essa positividade acontece é o local bucólico, certo? É em meio à atividade pastoril, é em meio à atividade do campo. Tudo isso vem tudo isso vem do arcadismo e se sustenta até hoje, tá? Então, linguagem simples e objetiva, essa simplicidade como ideal de vida, mas também uma simplicidade linguística. Alexa, toca o som de um sino. Será que ela sabe isso? Aqui está o som de sino. Nossa, horrível, né? Péssimo o som de sino da minha Alexa. Mas essa ideia de simples, isso é importante para o diabo. Essa ideia de simplicidade é uma ideia bivalente. É uma simplicidade do ponto de vista de estilo de vida, um estilo de vida simples, mas também é uma simplicidade no aspecto linguístico. Então, um texto mais simples, um texto mais direto, um texto com menos figuras de linguagem, um texto mais objetivo, mais claro, um texto sem tantas figurações. Por quê? Quem que fazia tudo isso antes, né, de menos objetividade, menos discurso direto, mais figurações? O barroco. Então, se a nossa escola é uma escola pós-barroca, eu quero uma linguagem mais simples. Então, essa simplicidade bivalente, uma simplicidade como estilo de vida, mas também uma simplicidade linguística. E recorrer a figuras mitológicas, óbvio, não é uma escola literária, pensa na linha do tempo, né? Não é uma escola literária que está do lado da religiosidade e, portanto, está aberta a outras possibilidades religiosas. Então, está aberta àquilo que nós vamos chamar de paganismo, que é valorização de uma realidade religiosa diferente da realidade religiosa do cristianismo, certo? Marcaram. Em nome de Jesus, marcaram. Isso é importante, tá? Aí depois aqui, ó, eu tenho com vocês, mostrando para vocês aqui um Jesus vesguinho, um Jesus com sofrimento, um Jesus humano. Presta atenção, Jesus é humano. O que significa dizer que Jesus é humano? Significa dizer que nós estamos na estética do barroco. O barroco quer mostrar o sofrimento humano. Jesus, sendo uma figura humana, sendo uma figura histórica, se ele é humano, ele tem sofrimento. Então não vou mostrar um Jesus lá no barroco, presta atenção.
Lá para a estética barroca não tem como eu mostrar um Jesus que seja um Jesus sereno, tranquilo, harmônico, equilibrado, porque se Jesus era humano, ele tinha sofrimento como todo ser humano tem. Então, ó, o que diz aqui o slide? O sofrimento tipicamente barroco, ele vai abrir espaço para algo que é mais suave, algo que é mais simples, certo? Ao mesmo tempo que o afasta de uma realidade sociopolítica de alta complexidade com D maiúsculo, não sei porquê. Nesse sentido, o momento de paz, a contemplação da pessoa amada vale mais do que o título de nobreza e a vida frenética na corte. Ou seja, eu começo a valorizar mais a simplicidade. Então eu vou sair disso, que é um humano sofredor, tipicamente barroco, e vou entrar naquilo que é mais simples, vou entrar naquilo que é mais ingênuo, quase que ingênuo, certo? Só que nós precisamos entender que isso é a primeira fase do arcadismo. Segunda e terceira fase do arcadismo já vão ter uma estética que é um pouco mais política. Agora, na primeira fase é a simplicidade, a harmonia. Então eu saio desse Jesus aqui sofredor e eu entro aonde? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Entra aqui, ó. Simplicidade, natureza, equilíbrio, harmonia, a coluna grega no centro da imagem, o homem, a mulher, o pastorzinho de ovelhas ali que faz quase que um arco assim, né? Que diabo que isso aqui é difícil fazer. Aqui, ó. Em volta da imagem, fazendo o contorno, tem aqui o pastorzinho de ovelha, um monte de ovelha, ele abraçado numa ovelhinha no canto direito da tela, talvez seja esquerdo de vocês, estão no quadro, né? Diferente, é esquerdo. E o homem com a mulher, notem, ó. Lembra que eu falei que tem a idealização da mulher? Então a mulher não é idealizada como um ser inacessível, inatingível. Isso vai acontecer no romantismo, que é a próxima escola literária. Agora aqui no arcadismo, a mulher ela é idealizada, mas ela é idealizada no sentido de estarei com essa mulher. Então é idealizado o local onde eu vou conviver com essa mulher, mas o homem tem contato com a mulher, certo? É uma realização plausível. Tudo bem? Então tem o homem e a mulher abraçados, uma coluna grega, um espaço natural, uma natureza, um bucolismo, um pastorzinho de ovelhas, etc, etc. Olha só, um texto do Padre Antônio Vieira, vamos ver. O texto do Padre Antônio Vieira, texto barroco, ele falava o seguinte: Ex exit qui seminati, seminare, diz Cristo. E a tradução é: saiu o pregador do evangelho a semear a palavra divina. Bem, parece que este texto dos livros de Deus não só faz menção do semear, mas também faz caso do sair, exit, porque no dia da messe hão-nos de medir a semeadura, hão-nos de contar os passos. Entre os semeadores do evangelho há uns que saem semear, outros que semeiam sem sair. Notem, o texto do Padre Vieira é um texto altamente voltado ao religioso, cita Cristo diretamente, e é um texto que faz aí uma brincadeira com a linguagem. Uns que saem a semear, outros que semeiam sem sair. Faz uma comparação da atividade de evangelização atual com a atividade de evangelização no tempo de Cristo. Um vocabulário um pouco mais complexo, um vocabulário que faz uso do latim, que é uma língua arcaica, certo? Esse é o texto do Padre Vieira, tudo bem? Quando nós pulamos, o que está escrito em preto aqui no cantinho vai se manter, tá? Então eu vou pular aqui, ó. Quando nós pulamos para o texto do arcadismo, notem como nós vamos para a simplicidade. Boatos, boatos, que esse texto do Marília de Dirceu está na prova de vocês, tá? Agora olha o texto do arcadismo. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressão grosseira, dos frios gelos e do sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças, minha estrela. Vejam, crianças, de cara eu consigo afirmar para vocês o seguinte: é um texto que, em primeiro lugar, está todo em português. Isso é importante. Aqui eu tenho referência em latim. Nem todas as pessoas conhecem o latim. O texto do Barroco, esse texto que é aqui, ó, do Padre Vieira, tem referências em latim. O texto começa com uma citação em latim. O texto do Arcadismo é diferente do texto do Barroco. Ele é um texto mais direto. Ele é um texto feito diretamente para essa mulher amada. Quem é a mulher amada? A Marília. Então eu idealizo a minha vida junto com a Marília. O Dirceu, o nome do texto é isso, né? Marília de Dirceu. O Dirceu,
ele se projeta como uma pessoa que é dona de um espaço de terra e essa pessoa está convidando a Marília para vir morar com ele. E ele faz esse vocativo, ele chama a Marília, né, durante todo o texto. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vou de guardar alheio gado. Ou seja, eu, Marília, não trabalho para os outros. Eu tenho o próprio casal e nele assisto. Eu tenho a minha própria casa e por ela eu zelo. Eu cuido dela. É isso que ele fala, certo? Vejam que é um discurso muito mais direto. No discurso do padre Antônio Vieira, o que nós temos? Nós temos aqui um padre que fala com os fiéis a partir do exemplo de Cristo. Então, para falar com os fiéis, eu cito Cristo, certo? Aqui, para falar com o interlocutor, que é a Marília, eu chamo a Marília diretamente. Aí está o uso do vocativo, Marília, aí logo no primeiro verso. Então, eu saio de um texto que ele atinge o seu interlocutor de maneira indireta, de maneira mais, como é que eu posso chamar? Ornamental. Uma palavra bonita, ornamental, né? Então eu paro de falar com a pessoa alvo do meu texto de maneira mais ornamental e vou para uma maneira mais direta, que é a questão do uso do vocativo, certo? E aqui em pretinho tem uma coisa importante para vocês, ó. Deixa eu botar aqui a minha imagem por outro lado, só para poder ler o pretinho com vocês. Ei, Leonardo, botei essa aqui eu tô muito craque já nisso aqui, ó. Até consigo, se eu quiser, botar minha imagem bem grandona, tudo bem? Olha só. Um dos lemas clássicos utilizados por esse movimento literário, que é o arcadismo, é concernemente a forma o inutilia truncante, que significa cortar o excesso. Cientes de que precisavam de uma estrutura que representasse sua simplicidade, os autores preferiam um vocabulário mais acessível. Vejam, eu saio do latim e coloco um vocativo, falando direto com o meu interlocutor. Então, um vocabulário mais acessível. Versos com metrificação mais leve, pouco uso de hipérbatos. O que é hipérbato? Inversão sintática. Viram que eu fiz até uma pausa dramática? Inversão sintática. Então, a nossa ordem preferencial de fala é sujeito, verbo, complemento. Eu digo o seguinte: eu estou com a perna quebrada. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito eu, verbo estou, complemento com a perna quebrada. Então, o arcadismo usa menos hipérbatos. Se eu uso menos hipérbatos, eu faço menos inversões da ordem sintática. Como que essa fala, eu estou com a perna quebrada, um barroco diria, estou eu com a perna quebrada. Colocaria verbo, sujeito, complemento, por exemplo. Isso é o uso de hipérbato. Então, o barroco, muito uso de hipérbato. O arcadismo, pouco uso de hipérbato, tá? Se eu tenho pouco uso de hipérbato, automaticamente o meu vocabulário é mais acessível, a minha metrificação é mais leve, certo? O ideal era cortar o desnecessário, isso é a tradução de inutilia truncati, né? Cortar o desnecessário e transmitir a mensagem de forma clara. Daí a ideia de eu ter um vocativo que seja Marília. Então eu coloco Marília porque o meu texto é diretamente destinado a Marília, certo? Vou colocar minha imagem lá em cima pequenininha de novo. Pronto. Vamos pro próximo slide. Aqui, ó, as pautas do nosso arcadismo, então. Revisitação de termos clássicos, referência à mitologia greco-romana, comentei sobre isso, paganismo, natureza como ideal de sabedoria, já falei sobre essa ideia de sabedoria, de simplicidade, natureza, etc, etc. O que nos é importante é aqui, ó, os termos clássicos. Inutilia truncati é o primeiro, mas eu cito mais 3 com vocês. Fugiere urbem, locus amenus, carpe diem, mais 4 então. E aurea medíocritas. Desses 5 lemas, os 4 que são nesse slide e o 1, que é o anterior ali, né, que é o Inutilia truncati, um desses 5 está na prova de vocês. Então lembrem deles, lembrem do conceito deles. E o que eu cobro de vocês? Na prova eu vou citar o nome desse lema, eu cito o nome do lema. Eu não, né? Quem fez a questão, que deve ser o Enem, a PUC, a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que são as universidades que eu usei para fazer a prova de vocês. Aparece o lema, deixa eu me projetar grande aqui na tela de novo. Eita, deu. Vai aparecer um desses lemas aqui do cantinho, e aí vão aparecer várias estrofes. E aí eu pergunto, qual estrofe melhor traduz o lema? A pergunta vai ser essa. Existem mais do que 5 lemas. Esses são os 5 principais. Um dos 5 cai na prova de vocês, tá certo? Então é importante que vocês lembrem aí dos lemas,
Não precisa saber escrever eles, decorar como escreve. Deixa eu colocar pequenininho de novo. Deu. Não precisa saber como escreve. Lembra do nome, do som, carpe diem, aproveite o dia, ou colher o dia, que é a tradução literal, né? Fugere, urbem, são nomes bem dedutivos, né? Fugere de fugir, urbem de urbano, fugir da cidade. Locus amenos, local ameno, refúgio ameno, certo? Aura medícritas, esse é o mais diferente, assim, né? Não são cognatos, que significa a simplicidade vale ouro, certo? São os lemas latinos. Um deles está na prova de vocês. Depois vem o quê? Contexto histórico desse arcadismo. Isso é importante. O contexto histórico do arcadismo é o contexto do iluminismo. Estou falando do primeiro slide, lembra? Um período racional, um período do iluminismo. O que é esse iluminismo? Igualdade, liberdade, fraternidade, separação de Estado e Igreja. Estado e Igreja são duas instâncias diferentes. Todo local onde acontece o iluminismo, ou melhor dizendo, em todo local onde o iluminismo ele vai ser relevante, todo local em que se leva a sério a estética iluminista, será automaticamente um local em que alguma revolução vai acontecer. Não tem como eu pensar em igualdade, liberdade e fraternidade e a minha vida continuar a mesma, certo? No Brasil, eu vou aumentar aqui minha imagem, porque isso é muito importante. Deixa eu botar minha imagem aqui bem no meio dessa tela inteira. Aê! Opa, deixa eu arrumar meu colorido, tá feio. Aqui, ó. Não tem como eu pensar em igualdade, liberdade e fraternidade e a vida continuar a mesma. Nos Estados Unidos, quando se pensa em igualdade, liberdade e fraternidade, independência das 13 colônias, Estados Unidos independentes da Inglaterra, né? Quando se pensa isso na França, Revolução Francesa, Revolução Burguesa. Quando se pensa isso no Brasil, independência do Brasil, certo? Não tem como eu pensar em igualdade, liberdade e fraternidade e a minha vida continuar a mesma, tudo bem? Então, todo local que sofrer a influência do iluminismo vai ser um local que vai ter um contexto histórico diferenciado. Isso é importante que vocês saibam, certo? No Brasil, isso não é diferente. E aí, esse contexto histórico diferenciado, no caso do Brasil, vai nos levar ao seguinte, vai nos levar a um momento em que eu tenho o pessoal contestando o tanto de imposto que se paga, 1/5 de todo o ouro produzido no Brasil é pago de imposto, e aí vem aquela expressão, né, o quinto dos infernos, que é daí, certo? E aí nós vamos ter a Inconfidência Mineira, que é um primeiro pedido de independência do Brasil. Não diretamente independência, né, mas vamos rever algumas coisas que a coroa portuguesa está fazendo, certo? Entre elas a cobrança de impostos. Vamos para frente, as 3 fases do arcadismo. As 3 fases do arcadismo, e é o último slide, né? São 3 fases o quê? Lírico, épico e satírico. Lembrando que épico e satírico acontecem mais ou menos não, totalmente juntas. As 3 fases são mais ou menos juntas, mas épico e satírico são totalmente juntas. Fase lírica, a fase inaugural desse arcadismo. Vamos colocar grande na tela de novo. Fase lírica, fase inaugural. É a fase que começa lá com Cláudio Manuel da Costa. É a fase que começa com obras poéticas, 1768, início do arcadismo. Também vai aparecer nessa fase lírica o Tomás Antônio Gonzaga. A hora que eu diminuir minha imagem vai aparecer o nome dele ali. Essa fase que vai reproduzir mais essas características do arcadismo, que vai relembrar aquilo que é o arcadismo, a que se propõe o arcadismo, certo? Essa é a fase lírica. A fase épica e satírica é quando eu tenho um arcadismo tipicamente brasileiro. Crianças, isso é muito importante. Pelo amor de Deus, isso é muito importante. Toda escola literária que vem para o Brasil, ela é brasileira, certo? Ela atende a um arquétipo, ou seja, a um conjunto de características que é estrangeiro, então tipo barroco, essa ideia de reforma protestante, de cultismo, de conceptismo, de contra-reforma, de influência da igreja. Esse é um arquétipo estrangeiro, certo? Só que no Brasil ela se comporta de uma maneira específica, que é a maneira brasileira, certo? Então o arcadismo, ele tem esse arquétipo geral do arcadismo, que é a fase lírica, mas as fases épica e satírica é aquilo que faz com que eu fale que existe um arcadismo
brasileiro. São especificidades do arcadismo no Brasil, certo? Irem para o barroco. Existem essas características gerais do barroco, mas tem um conjunto de características que fazem com que eu tenha algo chamado barroco brasileiro. Por exemplo, a atuação da Igreja Católica e da Contra-Reforma não é igual na Europa e no Brasil. Isso tem que ficar claro para vocês. A Reforma Protestante ela acontece na Europa e no Brasil ela tem objetivos diferentes. Na verdade, a Reforma Protestante no Brasil ela não acontece como acontece na Europa, né? A Contra-Reforma na Europa é de acabar com a Reforma, no Brasil é de não deixar que a Reforma chegue. Entendam que é diferente, certo? Então, as escolas literárias elas são tipicamente brasileiras. Então, a fase lírica é essa fase de uma cópia quase que sem muita criticidade. Uma cópia, mas tipo assim, estou trazendo uma escola literária. Quando eu entro nessas duas próximas fases, deixa eu botar elas aqui para vocês, deixa eu diminuir a minha tela aqui. Quando eu entro nas fases, que são as fases épico e satírica, eu estou pensando mais na realidade brasileira. Eu tenho de fato um arcadismo do Brasil, certo? Então, fase épico, todo texto que é épico, o texto que apresenta a imagem de um herói, lembrem disso, texto épico, imagem de um herói, e aqui a gente tem o herói como o índio. Isso vai dialogar muito com o romantismo. A primeira fase do romantismo é a fase indianista. A gente começou a ver algo sobre o romantismo, a gente vai ver mais ainda, tá? E a fase satírica vai ser uma fase de mais denúncia política, vai ser uma fase de mais criticidade política. Satírico é esse escárnio, esse deboche, essa acidez. E essa vai ser uma acidez que tem tudo a ver com as questões que envolvem Brasil colônia, certo? Entre fase lírico, épico e satírico, eu tenho com vocês questões na prova. Tudo bem? Fase lírico, épico e satírico tem questão sobre essas três fases. Isso é importante que vocês saibam. Deixa eu me projetar grande novamente. Na realidade, deixa eu encerrar ali a tela. Só me projetar grandinho novamente. Pipipi, popopó. E dar os últimos recados para vocês. Então, ó, essa é uma revisãozinha rápida do arcadismo. Como maneira de revisão ainda, agora do ponto de vista de resolução de exercícios, o que eu vou propor para vocês? Vocês vão abrir o plural e no plural vai ter uma série de exercícios para resolver, certo? Vocês vão resolver lá, dá de resolver 2, 3 vezes, mesmo que erre, aí depois ele mostra a resposta certa. São exercícios direcionados para a prova. A prova de vocês está todinha sobre arcadismo, mas em alguns momentos eu cito barroco. Isso é importante. Porque os exames externos, sei lá, os vestibulares, o diabo que seja, é quase que impossível de não associar uma escola e outra, certo? É um negócio de colégio, ver cada uma isoladinha, mas na prática, na hora de fazer uma prova, a gente mistura várias coisas. Então, em alguns momentos se cita o barroco, Gregório de Matos, autor barroco, lembra disso para a prova de amanhã. Então, em alguns momentos se cita eles, mas a prova é majoritariamente sobre o arcadismo, certo? E aí o barroco ele aparece em algumas questões, mas repito, a prova é de arcadismo, mesmo que o barroco apareça, a prova é de arcadismo. Tá bom, crianças? Só abrir o plural de vocês, é bem fácil, abre ali o plural e aí vai ter lá nos exercícios propostos lá do maestro, vai ter uns 5, 6 exercícios. Se essa aula estiver tocando na 1001, façam na próxima aula. Se estiver tocando na 1002, vai acabar ficando de tarefa para vocês, de exercício, resolvam até amanhã, que é o dia da provinha de vocês. Tá bom? Em nome de Jesus, Amazônia, semana que vem eu já quero voltar a trabalhar. Eu tenho um atestado que é um pouquinho maior, que vai lá uns 60 dias de atestado, mas eu não vou pegar nem a pau. Eu tô louco pra trabalhar, tô louco pra ir pra escola, tô agoniado de ficar em casa. Eu vim dar aula da cozinha hoje, né? Porque eu tô entediado. Vamos mandar a Alexa cantar uma música? O que eu quero? Alexa, toca o hino do Vasco da Gama. Hino do Vasco da Gama de Orquestra e Coro Cid. Sua banda no Spotify. Com esse hino do Vasco da Gama, eu acabo a minha aula porque agora todo mundo quer morrer, né? Hino do Vasco é o fim. Um beijo, crianças. Tchau. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói português, mas
Só lembrando que o Vasco vai cair, né? Vai pra Série B de novo, pra nossa alegria. Tchau, beijo.